Retomando aqui a passagem da Bíblia, que está falando sobre Davi, que ele se encontrava lá na caverna de Adulão, lá, e paramos aqui que todo homem endividado passou a bater lá na caverna de Adulão para ter com Davi. Quem é que gosta de ficar com pessoas endividadas? No dia de hoje, onde as pessoas só gostam de andar com pessoas positivas, pessoas que agregam, Davi tem um comportamento totalmente diferente. Quando essa pessoa endividada aqui, todo homem endividado bate na caverna lá para ter com Davi, ele não rejeita. Davi acolhe também aquela pessoa endividada. Em qual esfera hoje você se encontra? Na posição de Davi, aquele que está acolhendo, ou você hoje está endividado? Você pode estar com dívidas emocionais, dívidas financeiras, você pode estar com dívidas hoje com a sociedade, dívidas com a sua família. E por conta disso, a Bíblia fala que aquele homem também endividado era um homem que estava numa condição não muito favorável. Mas aquele homem, de alguma forma, ele fica sabendo que Davi se encontrava na caverna de Adulão. Interessante isso, que aquele homem sabia da história de José. Sabia da história de Davi. E sabendo do histórico de Davi, ele vai até Davi, porque ele sabia que Davi carregava a presença do rei, a presença do reino. Ele sabia que Davi tinha uma história, tinha um histórico com Deus. Aquele homem, com certeza, que estava endividado, que vai até Davi, ficou sabendo do feito que Davi teve de derrotar o gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Então você hoje se encontra endividado acerca de alguma coisa? Nessa passagem aqui, Davi, tá? Estou aqui só eu conjecturando. Seria como um Jesus na nossa vida. Quando estamos endividados, quando ninguém quer ficar perto da gente, quando ninguém mais quer nos dar atenção, Jesus sempre vai nos dar atenção. Nesse momento aqui é Davi, que acolhe aquele camarada. Entenda que no início a Bíblia fala que Davi está em fuga, Davi está fugindo. Todas as pessoas que estão fugindo não estão confortáveis. Então Davi não estava no melhor momento da sua vida. Eu quero frisar isso aqui hoje. Ele não estava no melhor momento da sua vida, ok? Mas mesmo ele não estando no seu melhor momento, Davi decide acolher pessoas, decide liderar pessoas. Davi decide acolher aquelas pessoas porque ele entendia que era mais uma missão que Deus estava colocando sobre a vida dele. Como esse homem no futuro iria reinar se ele não soubesse lidar com pessoas dessa natureza aqui? Para pensar nisso. Porque tem algumas promessas na sua vida que elas vão se cumprir, mas vão se cumprir se você entender que o processo, essa distância da promessa e até o cumprimento dela, vai existir etapas na sua vida que vão exigir certos comportamentos de acordo com aquilo que foi prometido a você. E Davi sabia muito bem disso. Davi sabia se comportar porque ele entendia aquilo que ele carregava. Então, se ele iria ser um rei, onde ele iria fazer a gestão de pessoas, ele tinha que aprender aqui a lidar com homens endividados. Porque um rei, no futuro, ele iria tratar muitas questões. E como se encontra você hoje com a sua promessa? Você tem evitado esse tipo de pessoas aqui endividadas? Ou você hoje, irmão Bruno, eu estou na qualidade dessa pessoa endividada aí. Hoje eu me encontro muito endividado emocionalmente. Hoje eu me encontro muito endividado financeiramente. Se você procure a pessoa certa, assim como aqueles homens tinham uma sensibilidade de conseguir enxergar Deus em Davi, a presença em Davi,
Você também precisa ter essa sensibilidade se você se encontra aqui como aquele homem endividado que vai até Davi. Alguns dos meus irmãos estão na posição de Davi, a posição de carregar uma promessa. Outros estão numa posição que estão precisando de ser alcançados porque estão endividados. Essa passagem é uma passagem muito rica. E Davi decide investir seu tempo, investir tudo o que tinha nesse homem que se encontrava em aperto. É muito forte isso porque a grande engrenagem do reino, o reino de Deus, ele nos incita a todo momento a cuidar de pessoas. O reino de Deus é sobre pessoas. O grande tema da Bíblia, o tema central da Bíblia é o reino de Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que o tema central é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele sempre vai cuidar de pessoas. Ele sempre vai nos incitar a pegar aquelas pessoas que o mundo não quer. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que não eram. Jesus veio para os caídos. Jesus veio para aqueles que a sociedade não queriam mais investir. Jesus veio para isso. E você, como líder hoje, qual o seu comportamento? E a Bíblia também vai falar o seguinte aqui, ó. E todo homem de espírito desgostoso, isso aqui é muito forte. Como se encontra hoje a sua alma? É a primeira pergunta que eu faço para você. Espírito desgostoso, ou seja, uma pessoa que estava abalada emocionalmente. Uma pessoa que não tinha mais nenhum tipo de alegria em seu coração. Uma pessoa que hoje, mal comparando, uma pessoa em depressão. Uma pessoa que não queria mais viver. Estava com o espírito desgostoso. Olha a próxima pessoa que bate lá na caverna para ter com Davi. E Davi passa por um treinamento muito importante ali na sua vida. Davi passa a entender pessoas. Davi passa a respeitar pessoas. Davi passa a conviver com pessoas que a sociedade não queria conviver mais. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente decide ajudar esse tipo de pessoa. Papai do céu, Deus, ele agrega mais valor ainda em nossas vidas. Deus ama tratar de uma pessoa que está caída, porque o Evangelho é para isso. O Evangelho é para aqueles que já falam, minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução. E Davi entendia isso. Davi entendia que ele precisava fazer uma boa gestão naquelas pessoas. Quando estamos passando por alguma coisa, a gente pergunta sempre por quê? Por quê, Senhor? Não, a pergunta por quê não é a mais importante, é para quê? Para que eu estou passando por isso? Essa pergunta é tão importante porque a gente passa a entender mais os momentos das nossas vidas. Aqueles homens que vão até Davi são homens que estavam sem esperança. Homens endividados, homens com espíritos amargurados, homens que estavam em busca de serem liderados. E hoje nós estamos aqui em busca de uma liderança que é Jesus. Todos precisam de uma liderança. Todos precisam serem alcançados. Todos precisam ser direcionados. E o único que pode direcionar a nossa vida é Jesus. Claro, no entendimento da minha fé, ok? Eu entendo assim que o único que pode me dar a direção certa é Jesus. O único que abraça todas as questões humanas, o único que consegue pegar o ser humano nos piores estágios da sua vida é Jesus. E Davi tipicando Jesus ali, Davi simbolizando, vamos falar assim, para ficar bem claro, a Bíblia não fala isso, mas Davi naquele momento estava atuando como se fosse um Jesus. Quem? Eu e você, se estamos na nossa casa ali, a gente vai receber homens que se achavam em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito. Quem é que quer conviver com esse tipo de pessoa?
Hoje, na atualidade, nós estamos fugindo dessas pessoas, porque pessoas assim não agregam valor para mim e para você. Mas para o reino, esse tipo de pessoas são pessoas cruciais. O reino tem a especialidade. Jesus é perito em pegar pessoas que estão quebradas, ok? Quebradas e restaurar. É aí que mostra quem é você. É nesse ponto que mostra se você carrega um achismo ou carrega uma promessa. Quando nós insistimos com pessoas que a sociedade não quer mais, insistimos em dar atenção, insistimos em levantar, assim como Davi fez, vai acontecer algo extraordinário na vida de Davi. O quanto é importante a gente lidar com pessoas dessa natureza e cuidar desse tipo de pessoas. A Bíblia fala sobre uma parábola que Jesus conta sobre um homem que estava caído no meio do caminho. A parábola do bom samaritano. A Bíblia fala que passa lá o pastor, vê o cara caído e deixa ele caído lá. Passa o levita. Ou seja, passa as pessoas que tinham capacidades de levantar aquele homem que estava caído, mas ninguém levanta. E a Bíblia fala que passa um samaritano. Um samaritano que viu aquela pessoa caída, um samaritano que... Qual era a religião dele? Não se sabe qual era a religião, a Bíblia não fala isso. A Bíblia só aponta para o feito dele. Ele para lá, levanta aquele homem, bota aquele homem na carruagem, trata das suas feridas, põe aquele homem numa hospedagem, paga lá os custos da hospedagem daquele homem e fala, ó, se ele tiver mais algum custo, na volta eu te pago. E a Bíblia foca no bom samaritano, o homem que ajudou a pessoa que estava caída. E quando carregamos a promessa, a gente é mais religioso do que humano. Imagina você está com o horário para o culto, está em cima do horário, no meio do caminho, uma pessoa precisa de você. E você não para ajudar, porque você vai chegar atrasado no culto. Mas o reino não é sobre pessoas. Se você é uma pessoa que você carrega o reino, se o reino permitiu aquela pessoa caída no seu caminho, para você ajudar. Irmão Bruno, eu não tenho capacidade para gerir esse tipo de pessoa. Claro que tem. Que não é você. Não era Davi que tinha aquele poder, que tinha aquela sabedoria de gerir aquele tipo de pessoas. Não era Davi. Era o que Davi carregava. Não somos nós. O ser humano não é dotado de tamanha sabedoria e tamanho amor para fazer certas coisas na vida do seu semelhante. É Deus que coloca certas questões em nossa vida. É Deus que ungiu a Davi. É Deus que colocou aquela excelência dentro do coração dele. Em alguns momentos, quando a gente tiver uma fragilidade, como está falando aqui desses homens, e a gente achar que não tem força, a Bíblia fala assim, quando estiveres fraco, é aí que estarei forte. Porque a Bíblia fala que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na fraqueza que o ser humano consegue entender quem é Deus. É na fraqueza que a gente consegue enxergar o outro. É na fraqueza que a gente consegue respeitar o nosso cônjuge. É na fraqueza que a gente dá valor à nossa família. A Bíblia vai relatar aqui que parte daqueles homens eram da casa de Davi. Ou seja, tinha irmão de Davi ali. É na fraqueza que os seus familiares vão te reconhecer. É na fraqueza que você vai reconhecer os seus familiares. Porque o ser humano precisa da fraqueza. O ser humano precisa, em alguns momentos, estar no pior estágio da sua vida para que ele consiga ser humilde, para que ele consiga ser abatido de espírito, para que ele consiga enxergar quem realmente ele é, para ele se permitir ser tratado por Deus.
Você vê que esses homens que estão aqui amargurados, que a Bíblia fala que eles eram lá da casa de Davi, no início, Davi não tinha tanta honra assim. É forte isso. E Davi tinha um coração tão ensinável que Davi não levava mágoa. Davi, entenda o que Davi fazia. Davi distribuía compaixão, distribuía amor. Davi distribuía esperança. Aquele homem estava na caverna de Adulão, então ele sabia distribuir essas coisas para pessoas em que a sociedade falava que não merecia. Ali tinha homens que provavelmente tinham cometido crimes. Mas, irmão Bruno, você está falando para a gente defender um criminoso? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o único que é capaz de sentenciar uma vida é o Pai. Não é você, não é eu. É Deus. À medida que a gente vai acreditando no nosso próximo, Deus vai alavancando as promessas dele em nossa vida. À medida que a gente vai dando atenção, acolhendo aquela pessoa caída, Deus vai alavancando coisas em nossas vidas. Imagina uma coisa. Eu não sei se essas mensagens que nós fazemos aqui às 7h30 da manhã têm sido bacanas, têm sido proveitosas para a sua vida. Eu não sei se essas mensagens que tem falado aqui às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, tem de uma certa forma gerido alguma coisa em sua vida, tem sido proveitosa e positiva. Mas vamos supor que alguma dessas palavras que são pronunciadas aqui tenham sido positivas em suas vidas. Você acha que é fácil estar todos os dias aqui, 7h30 da manhã? Gente, entendam uma coisa. Respeitando a sua história, eu imagino que, nesse momento, alguns dos meus irmãos estejam passando por algum tipo de aflição, algum tipo de situação que não gostariam de estar passando. Mas você já pensou? Pensa comigo. Tenta na sua dor ser remédio para alguém. Tenta na sua dor ajudar alguém. Tenta na sua dor apostar em alguém. Vocês acham mesmo que todos os dias eu estou aqui feliz? Vocês acham que todos os dias eu estou aqui animado? Não, não é assim. Tem dias que o amigo está aqui meio que triste. Mas a tristeza humana, a fadiga humana, nossas labutas, nossas batalhas diárias, não pode intervir naquilo que Deus confiou às nossas mãos. Não pode ofuscar o nosso chamado. Não pode ofuscar a promessa do Senhor sobre nossas vidas. Davi tinha uma promessa e ele tinha conhecimento disso. Ele sabia que ele não podia se isolar numa caverna. Davi tinha que agregar. Então tem dias que, assim como você, a gente precisa ter esse papo sadio, esse papo bacana, porque a gente passa para as pessoas passa um comportamento que a gente nunca está mal. Não, tem dias que seu amigo aqui está mal. A alma está mal porque a Bíblia fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não tenho compromisso com a minha alma, ok? Você não pode ter compromisso com a sua alma, não. A sua alma vai tentar a todo momento levar você para certos lugares, certos ambientes que vão distanciar você da sua promessa. Davi entendia muito bem isso. Se eu der vazão à minha alma em alguns momentos, eu não abro essa live aqui. Eu não falo do amor de Deus. Eu não falo de mim, eu falo da Bíblia. Eu não estou falando do meu dia a dia, estou falando da Santa Palavra. Só sou uma boca que estou replicando aquilo que o Mestre manda falar. Eu sou igualzinho a você. Eu estou falando isso para que você venha se identificar comigo e venha se impulsionar e falar: nossa, meu irmão Bruno tem dia que ele não está bacana, que a alma não está ajustada, mas ele não insiste. Eu prefiro passar esperança para meus irmãos, eu prefiro passar
falar para meus irmãos que vale a pena perseverar na palavra do que aqui ficar chorando para meus irmãos. Não que você não deva chorar com uma pessoa que você confie, porque a Bíblia fala, é melhor andar dois do que um, que quando um estiver caído, tem o outro para levantar. Sempre, em algum momento da vida, nós vamos experimentar o chão. É isso que é bacana, que quando a gente tem esse entendimento, que em algum momento vamos estar caído, por isso que temos que se agregar, primeiro cuidar de pessoas, semeie o cuidado, ok? Semeie o tratar de Deus. Seja uma pessoa que não venha discriminar ninguém, não venha fazer acepção de pessoas, não venha separar pessoas da sua vida. Se alguém precisa de uma palavra amiga do Evangelho, seja essa pessoa a falar das boas notícias para aquela pessoa que está caída. Para quando você estiver caído, o céu também estartar uma pessoa para lhe levantar. Porque a Bíblia fala que o ser humano colhe aquilo que planta. Davi naquele momento estava colhendo esperança. Davi naquele momento estava colhendo amor. Davi naquele momento ele decide, vou deixar minha alma de lado e vou dar vazão ao meu espírito. O meu espírito incita em cuidar dessas pessoas amarguradas, pessoas endividadas, pessoas sem esperança. O espírito naquele momento vem estar enfatizando a Davi a ser um agente do reino, a ser um propagador do reino de Deus. É isso que o reino está incitando você nesse momento. Você decide nesse momento se comportar como aqueles homens amargurados de espírito ou se comportar como Davi. Qual a esfera que você quer hoje sentar? Qual é o caminho que você quer tomar hoje? Um caminho de uma pessoa com espírito abatido ou um caminho de uma pessoa que vai cuidar de pessoas? Quando você se coloca nessa posição de cuidar de pessoas, o reino se coloca numa posição de investir em você. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais, quando fala nas demais, aquilo que está lhe faltando, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não consegue alcançar, aquilo que não está mais no seu controle, o céu fala, deixa comigo, está no meu controle. E é tão forte isso que a Bíblia vai falar um pouquinho mais à frente nessa passagem. Entenda o que eu estou falando da semeadora. Davi insiste em cuidar de pessoas. Ele só queria cuidar, ele queria liderar aquelas pessoas. A Bíblia vai falar, um rei sem exército não é um rei. Dali começa a brotar o reinado de Davi. Dali nasce o exército de Davi. Dali nasce os valentes de Davi. Gente, mal comparando, ok? Quando você pega um cachorro na rua, você trata daquele cachorro, dá comida, dá banho, você cuida dele. Aquele animal passa a ser fidedigno a você. E você vai falar, Bruno, mas o ser humano não é igual a um cachorro. Gente, o amor está fugindo tão forte do nosso coração que a gente esquece que em alguns momentos passamos também situações difíceis. A gente esquece disso. A Bíblia fala trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. É importante olhar um pouquinho para trás e olhar nossas quedas. A Bíblia também vai falar, considerai o vosso passado, para que vá bem o vosso presente. O que é considerar o passado? Davi, naquele momento na caverna, considerou o vosso passado. Davi considerou os momentos que viveu sozinho. Davi considerou os momentos em que enfrentou o leão, o urso. Davi considerou os momentos em que muitos dias teve lá assentamento na mesa da família e ele não estava. Davi sabia o que era ser rejeitado. Davi já estava acostumado. Quando eu falo acostumado, Davi não aceitava. Quando eu falo costume, Davi já sabia gerir aquelas emoções já. Sabia já. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Ele sabia se comportar em meio a essas crises existenciais. E dali nasce os valentes de Davi.
pessoas fidedignas. Mas, irmão Bruno, tem pessoas que a gente ajuda e essas pessoas não reconhecem. Você está buscando reconhecimento? A Bíblia não orienta isso. O único que tem que ser reconhecido é o nosso Deus. A glória tem que ser sempre transferida para o reino. Nós não temos que buscar reconhecimento algum nessa terra. Nosso reconhecimento vem do Pai. Mas, irmão Bruno, é bacana quando a pessoa reconhece? Claro que é bacana. Humanamente falando, Davi sentiu isso quando tratou daqueles homens, quando cuidou daqueles homens, e aqueles homens passaram a ser fidedignos a Davi. Passaram a ser os valentes de Davi. Gente, é muito importante apostar em vidas, porque isso é do reino. O reino, ele quer isso para nossas vidas. Essa é a mensagem fundamental em nossas vidas. E para concluir, e para o finalzinho dessa live, se você hoje vive algum aperto dessa natureza, se você está vivendo em fuga como Davi, que Davi estava fugindo de uma perseguição e foi parar numa caverna. O que é que tem numa caverna? Não tem nada. Não tem nada na caverna. Caverna só tem pedra, barro, mato. Caverna não tem esperança, gente. Caverna é escura, fria, medonha. Mas deixa eu passar algo para você aqui. Se você conseguir passar por esse estágio da caverna, um ambiente que é frio, que é medonho, um ambiente que não tem janela, só tem uma entrada e uma saída, um ambiente que te incita a você ficar lá dentro, preso. Deixa eu contar aqui o mito da caverna, não sei se os irmãos conhecem, é o mito da caverna, tá? O mito da caverna, ele conta o seguinte: 3 pessoas nasceram dentro de uma caverna, viviam dentro de uma caverna, não saía para nada daquela caverna, porque aquela caverna transmitia segurança. Vou voltar para Davi já. E tudo que eles viam, sentiam era o vento que entrava na caverna. E às vezes passava lá o leão, eles viam só a sombra do leão. Nossa! Passava a girafa, via a sombra da girafa. Mas nunca tinham visto os animais. Eles ouviam barulhos, mas só ouviam barulhos. E tem uma pessoa que insiste em sair da caverna. Um lugar de medo, um lugar frio, um lugar sem esperança, um lugar onde te incita a ter depressão. Interessante isso. Caverna é lugar de passagem, ok? E aquele homem decide sair da caverna. Os outros 2, não sai não, porque você vai morrer. Nós não conhecemos aquilo de lá. E aquele homem decide romper com a estagnação da caverna, romper com a tristeza, romper com o desânimo. Isso é um mito, tá? E quando aquele homem sai, ele passa a sentir o vento, o sol, passa a ver os animais. Gente, há um ambiente colorido para mim e para você. Saia do preto e branco. O que é o preto e branco? O preto e branco é a forma que aqueles homens entraram na caverna. Sem esperança, amargurados. É possível você nesse momento aí, sentadinho ou deitado, eu não sei, se tratar com Deus. É possível. Não estou falando que você não precisa de ninguém, não é isso. Nós temos o nosso Deus. Tem situações na nossa vida que estamos isolados, igual Davi na caverna. Que a melhor companhia que a gente vai ter é um endividado. A melhor companhia que a gente vai ter é um amargurado de espírito. A melhor companhia que a gente vai ter são pessoas arrebentadas. E o maior gesto, a maior atitude que podemos ter é apostar nessas pessoas. Quando você aposta nas pessoas, você está apostando no seu irmão. Quando você cuida do seu irmão, você está sinalizando para o pai. E quando o pai vê um irmão cuidando do outro, meu Deus, isso é muito forte. É como uma família, gente. Se você tem 2 irmãos, 2 filhos, e um passa a cuidar do outro, aquele que está cuidando nem pede nada. Você, como pai, vai gerir a vida dele,
vai as demais. As demais coisas que eu falei, você como pai, as demais você vai derramar as demais na vida daquele irmão, do cuidador. Ser cuidador é extraordinário, gente. Deus está buscando pessoas iguaizinhas a Davi, que mesmo na sua caverna, mesmo na sua solidão, mesmo na sua curva, insiste em cuidar de pessoas. É cuidando de pessoas que você vai atingir o objetivo daquilo que Deus prometeu na sua vida. É cuidando de pessoas que vão se encostar a pessoas fidedignas na sua vida. É cuidando de pessoas que Deus vai agregar ao seu reinado. Entende que eu estou falando de reinado? Todos que estão nessa terra veio para reinar uma área da vida. Todos. Não tem um que não veio para reinar. A Bíblia fala que a igreja é um organismo vivo. Se é um organismo, cada indivíduo tem uma área que está reinando. Está reinando. Uma área de governo. Mire na sua área de governo hoje. Mire naquilo que você carrega. Davi, para derrotar o gigante, ele usou o estilinguezinho dele. Usou aquilo que ele dominava, aquilo que ele governava. E às vezes tentaram colocar uma ferramenta em Davi, a espada, tentaram colocar lá a armadura. Davi não governava com a armadura. Às vezes estamos fora do nosso posicionamento de governo. Davi governava a tiradeira, o estilingue. Então Davi se colocou no centro de governo daquilo que ele tinha domínio. E quando está lá na caverna de Adulão, Davi estava governando. Davi sabia governar a solidão, que chamam hoje de solitude. Eu não sei se é o certo, né? Mas Davi sabia governar a solidão porque ele viveu muito tempo com a solidão. Gente, quando o sofrimento é tamanho, não se permita ficar amargurado, ok? Não se permita ficar fechado. Não permita as coisas dessa terra te ferir. Elas vêm para ensinar. Toda vez que vier alguma coisa na sua vida, querer te interpelar, querer arrancar você do centro do seu governo, você olha e aí vem me ensinar, hein? Estou pronto para aprender. Aprenda a confundir as confusões dessa vida, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, ele sabe da fragilidade humana. Aprenda a deixar o diabo maluco. Quando ele colocar alguma coisa, vou aprender, fica tranquilo. O que eu tenho que aprender, pai? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com essa escassez? O que eu tenho que aprender com essa tristeza? O que eu tenho que aprender com esse abandono? O que eu tenho que aprender com esse desânimo? Aí você olha e fala, caramba, esse está governando. Porque aqueles que professam a fé em Jesus não andam por vista, mas por fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Dá uma de maluco, dá uma de doido, dá um grito, e não permita que as agrúrias dessa vida venham determinar a sua vida. Eu jamais vou aqui ser politano, passar para você algo que eu não sou. Eu sou igualzinho a você, um ser humano. Igualzinho a você. Eu participo das mesmas dores diárias igual a você. Mas o que eu quero startar aqui é o melhor de você. Eu não quero startar o pior. Eu não quero fazer dessa live algo de tormento, algo de dor. Não. O pior, eu quero startar o melhor em você. A Bíblia fala que o Espírito Santo se move dentro de você. Ele não se move, só se move, ele se expressa. Ele não se expressa, ele também age dentro de você. É de dentro para fora. Mas o seu coração é ensinável? O seu coração, a sua mente, ela é uma mente inclinada para o Senhor? Ou você quer que a gente faça dessa live aqui um grande divã? Vamos aqui trocar experiências de dor ou experiências de acerto? Quando Davi está lá na frente do rei lá, ele fala, ei, rei, eu derrotei lá o leão. Aí, rei, o urso também, tá? Eu matei também o urso.
Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pensa comigo aí, numa situação que você passou, que você achava que era impossível. Volta aí uns anos atrás, dias, eu não sei, mas pensa nesse estágio em que foi muito difícil para a sua vida. E você conseguiu superar em Deus. Como é que foi? Traz à memória esse sentimento. Traz à memória aquele momento em que você saiu daquela situação de adversidade. É assim que eu faço. Hoje eu acordei assim, gente. Acordei extremamente desanimado. Não parece, mas acordei. Acordei focado. Eu falei, Deus, me ajuda, Pai, porque eu tenho que levar a palavra para os meus irmãos. Eu tenho que levar o reino. O reino não é uma cara feia, não é uma cara triste. O reino é esperança, Pai. Senhor, me ajuda. Eu comecei a lembrar dos momentos bons. Eu estava orando, lembrando dos momentos bons. E automaticamente a minha alma, ela passou a ficar pequena. E o meu espírito começou a ficar grandão. Grande de quê? De fé. Grande de esperança em quem? No Senhor. Grande de tal forma que eu falei, Pai, obrigado. Me dá sabedoria agora para pregar a sua palavra. Que não venha só atuar, mas venha, Pai, viver a fé. A fé, gente, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ainda não conseguem olhar com os olhos carnais, mas conseguem olhar com os olhos da fé. Isso é bacana demais, gente. É top demais. Aqueles homens, quando vão na caverna lá, quando vão falar de Davi, Davi começa a falar de esperança para aqueles homens. Aqueles homens olham, caramba, como esse homem pode estar fugindo aqui e falando para a gente de esperança, falando que Deus vai fazer, falando que Deus vai nos tirar dessa situação. Gente, o segredo para você sair do estágio que você se encontra é você gerir pessoas. Quem faz uma boa gestão de pessoas consegue obter as coisas da terra. Como assim, irmão Bruno? Quando você investe o seu tempo naquilo que é mais precioso para Deus, que é a humanidade, o céu investe na sua vida. O céu coloca as demais coisas. Interessante, né? O céu coloca as demais coisas sobre a sua vida. Eu não estou falando aqui para você ser um robô, ok? A Bíblia fala, chorai com os que choram, sorrir com os que estão sorrindo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de avançar, há tempo de recuar. A Bíblia fala sobre isso tudo. Mas quando fala sobre isso, está falando sobre a natureza humana, porque o céu não recua, o céu não para, o céu só vai para frente, gente. Porque o céu tem que cumprir o seu objetivo. E o objetivo do céu na sua vida é direcionar você para a promessa que está atrelada na sua vida. Irmão Bruno, eu estou há bastante tempo e ainda não consegui. Vou te dar uma notícia boa. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, os historiadores falam aí que demorou até Davi sentar no seu reinado lá, entre 13 e 14 anos, ou até, bota aí, entre 13 a 15 anos, mais ou menos, porque a Bíblia fala lá que Davi foi escolhido na sua mocidade, era jovem, então a gente pode especular aí, 16, 17 anos, e Davi senta no reinado com 30 anos. Olha o tempo, gente. E nesse tempo, é importante a gente manter uma rotina do reino. Se mantenha ocupado, não deixe a sua mente ficar inerte às coisas dessa terra. Mantenha uma rotina para a sua vida. Faça rotina. Olha a Deus. Irmão Bruno, faça rotina. Crie rotina diária para a sua vida, para quando você chegar no final do dia, a sua mente está bem alimentada e a sua mente falar, caramba, conseguimos. Não há um dia que eu me permita a não falar do Evangelho. Porque eu preciso chegar no final do dia, fazer minha oração e falar, Deus, eu falei do seu reino. Eu passei a mensagem, Pai. Eu passei a mensagem.
Entende isso? Como é importante a gente ser assertivo? Eu não estou lhe ensinando nada não, ok? Quem sou eu para te ensinar alguma coisa? É a Bíblia que está nos ensinando. Porque se você está abatido hoje, já estive abatido. Irmão Bruno, você já desistiu de algumas coisas? Com certeza já desisti e paguei um preço muito alto por isso. O preço da desistência, ele é muito caro. Por isso que hoje eu falo para você não desistir de nada na sua vida. Nada. Você aí que está com alguma necessidade no seu trabalho, porta de emprego, saúde, sempre falo isso na live aqui, seu casamento, família, eu não sei o que você se encontra em aperto, eu não sei mesmo. E assim, eu quero levar você numa racionalidade bem bacana, bem top, tá? Eu não quero transformar essa live aqui em algo que venha fazer com que você volte amanhã, no outro dia, não. Não é a proposta da live. A Bíblia não promete que hoje a sua dor vai acabar. Não promete. Não foi assim com Davi. A Bíblia promete o seguinte: se eu e você se permitir ali, no caminho da promessa, ela promete que a promessa vai chegar no tempo certo na nossa vida. Qual o tempo certo? Tempo de maturidade. Imagina se Davi não tivesse passado por esses processos. Seria um rei ruim. Um rei em que não saberia fazer escolhas sadias, um rei que não conseguiria liderar, um rei que não iria para a batalha. Esses mesmos valentes de Davi, um pouquinho mais à frente, é interessante isso, a fidelidade é tão grande de algumas pessoas que a gente aposta, que mais na frente a Bíblia fala que Davi está sentado, ele sente desejo de tomar uma água de uma fonte em que estava lá os inimigos. A Bíblia fala que 3 valentes de Davi vai até escondido, até aquela fonte, correndo risco de vida e trazem aquela água para Davi beber. E Davi vê tamanho empenho daqueles valentes e não bebe a água. A Bíblia fala que Davi oferta aquela água ao Senhor. Olha só como é que a transformação foi boa na vida de Davi. Tem certas ocasiões, certos ambientes, tem certos sucessos que não estamos preparados ainda. Pensamos que estamos preparados, mas não estamos preparados. Eu já passei por diversas coisas na minha vida. Já falei para os meus irmãos aqui, eu sou um empresário que eu tenho uma gráfica, eu já fali, já quebrei, já entrei em falência já na minha empresa já. Eu conheço a falência. A falência é algo extraordinário em nossas vidas. A falência nos ensina a ser humilde, a ser complacente com o nosso liderado. A falência nos ensina isso. Graças a Deus, pela misericórdia, eu voltei novamente com a empresa. E hoje, eu sou um empresário com a mente transformada. Sou um empresário com a mente cristocêntrica. Não sou um empresário da terra. Entende? Eu tento não pegar o tempo do reino para mim. O tempo do reino é o tempo do reino. Anteriormente eu usava todo o tempo para empreender. E quando eu fiz isso, eu entrei em falência, eu fali. Por quê? Quando a gente rouba o tempo da promessa, rouba aquele tempo que a gente investir em pessoas, as demais coisas saem da nossa vida. O que a Bíblia fala para os irmãos que estão entrando aqui agora: buscar primeiro o reino dos céus e a justiça do reino. Não é a nossa não, tá? Deixa eu pontuar aqui. A nossa justiça é pesada e injusta. A do reino. Veja lá como Jesus atuou com a humanidade. Essa é a justiça do reino. Jesus ensinou a gente atuar com a humanidade. Jesus ensinou a gente se relacionar com a humanidade. Busque primeiro o reino dos céus, a justiça dos céus, praticar a justiça dos céus para com o seu irmão, que é perdão, ser complacente, ajudar o seu irmão. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está nas demais coisas aí, Bruno? Aquilo que você hoje está em necessidade. Aquilo que sua mão não alcança. Aquilo que sua força não consegue lutar para ter.
Eu sei o que é isso, tá? Falo com autoridade perante a Bíblia, falo com autoridade de passar. Sei o que é ser arrogante, sei o que é ser prepotente, sei o que é ferir. Eu sei todas essas coisas porque eu atuei nessas coisas. É importante, eu falo de mim hoje com muita clareza, porque eu já entendi, não me afeta mais quando alguém fala, cara, você era muito arrogante, cara. Você era muito prepotente. Eu era assim, cara. Continua sendo. Tudo isso está dentro de nós. A Bíblia fala o seguinte, para a gente dominar, ter a dominância de si mesmo em Deus. É diariamente a gente tem que se dominar. É diariamente que a gente tem que ter um bom comportamento do reino. Aí as demais, que hoje meus irmãos podem ter alguma falta, as demais no casamento, o reino manda. As demais na finança, o reino manda. As demais na sua profissão, o reino manda. As demais no seu chamado, o reino manda. As demais no seu relacionamento com seus filhos, o reino manda. Porque quando a gente está ali entregando a nossa vida, e a melhor forma de a gente esbravejar a favor do reino são nos piores momentos da nossa vida. Vai por mim. É no pior momento que Davi demonstrou ser um bom pastor. É no pior momento que Davi protegeu as ovelhas do seu pai enfrentando o urso e o leão. É no pior momento que Davi defendeu os filhos de Deus, que foram aqueles homens que bateram na caverna, com as atitudes do reino de Deus. A melhor forma de a gente conseguir o favor do reino é apostar no ser humano. Essa ideia que o ser humano é pior do que um animal, quando a pessoa fala isso, é minha opinião, tá, gente? Isso não condiz com o linguajar do reino. Eu vejo aí pessoas colocando fotos de pessoas na internet envergonhando. Reino não tá nisso. Eu, quando vejo esse tipo de postagem, eu fico triste porque eu me imagino naquela foto. A Bíblia fala que aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. Então, assim, eu fico triste quando uma pessoa aperta a outra porque a pessoa está devendo ela. Porque, gente, Bruno, a pessoa foi safada comigo. Gente, em algum momento a gente foi canalha na vida de alguém. Em algum momento a gente foi safado. Em algum momento a gente foi infiel. Em algum momento a gente foi ingrato. Tudo em algum momento a gente foi. Por isso que a Bíblia fala, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estão no mesmo estágio. Todos nós estamos na mesma balança. Em falta, eu e você somos pecadores. Por isso que eu não posso sentenciar a sua vida. Por isso que eu não posso falar que você é isso, aquilo outro. Eu não posso falar. A Bíblia não fala aqui que Davi chamou a atenção deles. A Bíblia não fala aqui que Davi deu um sermão neles. Não, a Bíblia não fala isso. Se fez, a Bíblia não fala. Porque, gente, quem está em necessidade já está humilhado já. Para que humilhar mais? Para que sentenciar aquele que está caído? Para que fazer isso? Então, eu estou tentando fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente sagrado para mim e para você. Estou tentando fazer, eu não sou Davi, tá? Pelo amor de Deus, não fala isso. Mas estou tentando fazer essa caverna de Adulão aqui, que é a internet, uma caverna de Adulão, para que a gente consiga se hermanar, para que a gente consiga se conhecer em Deus, para que a gente consiga se ajudar em Deus. Mas como a gente vai conseguir fazer isso se amanhã, quando a tristeza bater a nossa porta, a gente não vamos estar aqui às 7h30 da manhã? Irmão Bruno, você está falando que eu tenho que estar aqui? Não, não é isso não. É uma proposta. Ok? Como eu falo aqui em outras lives, aqui é um espaço que você pode pedir a permissão, mas manda mensagem antes, para dar o seu testemunho, para falar também acerca de alguma coisa que Deus colocou em seu coração, porque Deus também, Ele quer te usar. Tem coisas que você tem que startar porque eu tenho que aprender.
Gente, o ser humano está sempre propício a aprender alguma coisa. E eu quero também escutar algo de Deus de você. Por que não dar espaço um para o outro? Porque a gente tem que ser detentor do espaço. Temos que ser o único. Temos que ser o centro da atenção. Para quê e por quê? Para quê? Tem pessoas que estão em fragilidades. E a gente tem que não se aproveitar da fragilidade do outro. Fragilidade emocional. Fragilidade na sua vida conjugal. Tem jovens aí se perdendo. E tem pessoas de maturidade, tá? Pessoas de idade se aproveitando da fragilidade de um jovem. Isso é horrendo. Isso é hediondo. É um crime hediondo, vamos falar assim. Se aproveitar da fragilidade do outro. Isso não condiz com o reino. Se aproveitar da fragilidade do caído. O caído não tem como se defender. A Bíblia tem diversas passagens. Jesus defendendo o caído. Jesus defendendo aquele que não consegue ter defesa. É muito fácil, gente. Quando a gente julga alguém, significa que a gente tem o poder de não julgar. Nós estamos em cima. Aí, ó. Quando batemos em alguém, tem outro em cima da gente que é Deus. Se você semeia pancada, vai colher pancada. Irmão Bruno, mas eu sou justo. Justiça humana? Vai firme, colega. Se você pratica justiça humana, quando você estiver em falta, ela vai vir também em cima de você. Eu já passei por isso, tá? É muito bom falar de mim porque fica mais fácil. Eu já fui um cara extremamente justo humano. Já cobrei pessoas na justiça. E vivi coisas iguaizinhas. Porque o reino não está do lado dessas pessoas que sentencia. Já cobrei pessoas. Em vez de perdoar, eu cobrei, gente. E eu fui cobrado na mesma esfera, porque o reino, ele está aí para nos ensinar. Aconteceu uma coisa comigo há muitos anos atrás, que uma pessoa me devia um dinheiro, e eu sufoquei aquela pessoa, sufoquei. Gente, passou um tempo mais na frente, eu passei pela mesma situação. Eu fui sufocado, arrancado a minha paz. Da mesma forma, a mesma medida que eu medi o meu irmão, o reino mediu também a minha vida. Então eu aprendi a não sufocar ninguém. Eu aprendi a não sentenciar ninguém. Mas aqui, eu não estou falando que você não deva fazer isso. A vida é de cada um, ok? Eu estou falando de mim, que eu aprendi a não fazer, porque, gente, estar sendo cobrado por Deus é algo horrendo, porque quando estamos na mão do inimigo, a gente tem quem clamar que é Deus. E quando estamos na mão de Deus, quem é que tira um filho de um pai que está sendo corrigido? Ninguém. Eu estou rindo porque é cômico, eu estou lembrando de alguns momentos que eu vivi que foram desnecessários eu viver. Que é desnecessário você também viver. Pega hoje, faça uma experiência e vê como é que você vai se sentir no final do dia. Hoje você vai começar a sua quarta-feira. Decisão. Hoje você vai começar a sua quarta-feira, quando o apagar dessa live, de fazer coisas certas. Mesmo não querendo. Faça isso, é um exercício, tá? Tenha compromisso com isso. Quando você quiser xingar alguém, você não vai xingar. Quando você quiser falar mal de alguém, você não vai falar. Tenta hoje ser um cidadão do céu. Tenta ser um agente do céu. Um representante do céu hoje. Até o final do dia. Quando você chegar no término do dia, quando você orar, você vai ver que vai ser uma das orações que você nunca fez na sua vida. Uma oração com uma satisfação de falar: Deus, é igual lá na oração modelo. Pai, o que, meu filho? Perdoa meu pecado aí, porque eu perdoei a quem me ofendeu. Olha que coisa boa. Quando a gente fala: Deus, perdoa minha dívida, Pai, porque eu perdoei meu irmão, Senhor. Eu consegui, com a sua ajuda, perdoar o meu irmão. O perdão
ele traz mais benefício para quem exerce do que para quem está recebendo, sabia disso? Porque perdão é um ato de bravura. Perdão é uma atitude de uma pessoa que carrega a grandiosidade em si. O perdão é um ato de coragem. O perdão é algo nobre. O perdão é um valor que carregamos do céu quando a gente consegue liberar o perdão ou pedir perdão. Meu Deus! O céu fala assim: Gabriel, Miguel, que Senhor? Desce lá e atende o meu filho. Por quê? Ele entendeu o reino. Vai com as demais lá na vida dele lá. As demais coisas derrame sobre a vida dele. Gabriel, Miguel, vai lá contender a guerra dele. A guerra do casamento, guerra da família, guerra das finanças. Meu Deus. Mas mantenha o seu bom humor. Para terminar essa live, porque já estou no meu horário, gente. Jesus fala assim, algo crucial. No mundo vocês vão ter aflições, ok? No mundo vão passar por muita coisa ruim, meus filhos. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele fala que venceu, ele fala, tem bom ânimo, porque eu estou no controle. Eu só invisto em quem tenha bom ânimo. Eu só invisto em quem carrega o reino. Irmão Bruno, eu posso chorar, eu posso falar com Deus no seu quarto. A Bíblia fala, abre a porta do seu quarto em secreto, entra lá e fala com o Pai. Ele é o único que pode resolver a sua vida. Amém, gente?